Se você já imaginou conhecer um país com praias de tirar o fôlego, cenários naturais impressionantes e uma vida noturna agitada, cheia de mulheres bonitas e capaz de atrair turistas em busca de diversão, e tudo isso gastando pouco, então as Filipinas podem ser o destino ideal para você. Com um povo hospitaleiro e costumes que fogem do comum, o país também abriga culturas surpreendentes como a dos Bajau, conhecidos como os homens-peixe. Esse povo apresenta adaptações genéticas notáveis, quase sobre-humanas, que lhes permitem mergulhar por vários minutos sem equipamentos, explorando as profundezas de um dos mares mais belos do planeta. Mas nem tudo se resume a paisagens paradisíacas. Por trás da beleza exótica das ilhas, existem realidades duras, com comunidades inteiras vivendo em extrema pobreza, a ponto de transformarem cemitérios em moradia, ocupando túmulos e mausoléus em um cenário difícil de acreditar. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse país de contrastes, onde luxo e miséria convivem lado a lado, onde tradições antigas resistem mesmo diante da modernidade, e onde a natureza exuberante também encobre algumas das realidades mais impactantes do mundo. Um lugar capaz de encantar, surpreender e ao mesmo tempo chocar. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e apoie o conteúdo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Número 1. As Filipinas estão localizadas no sudeste da Ásia. Seu território é composto por um arquipélago impressionante com mais de 7.000 ilhas, sendo a maior delas Luzon, onde se encontra a capital, Manila. O país integra o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma extensa área geológica que circunda o Oceano Pacífico e é marcada por intensa atividade sísmica e vulcânica. As Filipinas estão situadas sobre não apenas uma, mas 5 falhas geológicas distintas, o que faz com que terremotos sejam frequentes. Especialistas apontam que ocorrem mais de 20 tremores por dia em diferentes regiões do país, embora a maioria seja tão leve que nem chega a ser percebida. Ainda assim, o perigo é permanente, e foi justamente essa instabilidade que moldou grande parte das paisagens impressionantes do território. Além disso, o país possui mais de 20 vulcões ativos. Entre eles, o Monte Mayon chama a atenção por seu formato quase perfeitamente simétrico. Considerado o vulcão mais ativo das Filipinas, ele já registrou mais de 50 erupções nos últimos 400 anos. Mesmo assim, sua silhueta cônica e imponente continua atraindo turistas e aventureiros que desejam observá-lo de perto, assumindo o risco constante de que uma nova erupção possa ocorrer a qualquer instante. Número 2. Embora as Filipinas tenham registrado um crescimento econômico relevante nas últimas décadas, sendo inclusive apontadas como um dos chamados novos tigres asiáticos, a pobreza ainda permanece como uma realidade severa. Aproximadamente um quarto da população vive em situação de extrema carência, algo visível principalmente na capital, Manila. Em meio ao cenário urbano caótico, onde cada metro quadrado tem alto valor e o custo de vida é elevado, muitas famílias sobrevivem com menos de $3 por dia. Sem opções, acabam buscando refúgio em locais improváveis e, para muitos, impensáveis. E é aqui que surge a parte mais chocante. Existem pessoas morando dentro de cemitérios. Isso mesmo. Diante da falta de moradia e da profunda desigualdade social, milhares de famílias passaram a utilizar túmulos e mausoléus como residências permanentes. Mas como alguém consegue viver em um cemitério? A explicação é dura e direta: necessidade. Sem renda suficiente para pagar aluguel, sem trabalho estável e sem perspectivas de mudança, essas famílias veem nos mausoléus uma alternativa para escapar das ruas perigosas da cidade. As estruturas oferecem cobertura contra a chuva, alguma proteção e até certo grau de privacidade, algo raro nas áreas mais superlotadas. Em alguns casos, gerações inteiras cresceram ali, convivendo diariamente entre lápides e sepulturas. Com o passar do tempo, esse ambiente improvisado acabou se transformando em uma pequena comunidade. Surgiram comércios simples para atender os moradores invisíveis daquele espaço. Existem pequenas lojas, barbearias e vendedores de comida funcionando entre cruzes e túmulos. Aquilo que simboliza o fim da vida para muitos tornou-se, para eles, a única possibilidade de moradia. Trata-se de um contraste extremo em uma cidade que exibe modernidade e crescimento,
mas que também revela um dos retratos mais marcantes da desigualdade urbana contemporânea. Número 3. Entre as diversas culturas presentes nas Filipinas, poucas despertam tanta curiosidade quanto a do povo Bajau, conhecidos como Ciganos do Mar ou Homens-Peixe. Falar do país sem citar esse grupo seria deixar de lado uma das tradições mais surpreendentes e menos conhecidas da região. E há um detalhe impressionante sobre eles. Os Bajau desafiam os limites do corpo humano de uma forma que parece inacreditável. Pense por um momento. Quanto tempo você conseguiria permanecer submerso? 10 segundos? 15? Talvez 30? Para a maioria das pessoas, já é difícil segurar a respiração por poucos instantes, mas esse povo extraordinário rompe qualquer expectativa. Os Bajau são nômades marítimos que vivem nas águas do Sudeste Asiático, especialmente no sul das Filipinas. Enquanto muitos de nós mal suportam alguns segundos sem ar, eles conseguem descer a profundidades de até 70 metros e permanecer submersos por cerca de 13 minutos. Sim, minutos inteiros sem oxigênio. E como conseguem isso? Séculos de convivência com o oceano moldaram seus corpos de maneira singular. Pesquisas científicas indicam que os Bajau desenvolveram um baço maior do que a média, órgão que auxilia no armazenamento de oxigênio e favorece mergulhos prolongados. Mas a realidade desse povo não se resume apenas a essa capacidade impressionante. Diferentemente da maioria das sociedades, que ergue moradias em terra firme, os Bajau vivem sobre o mar, seja em embarcações tradicionais, seja em casas construídas sobre palafitas. Não possuem território fixo, pois consideram o oceano seu verdadeiro lar. Vivem principalmente da pesca, muitas vezes realizada com arpões simples, sem tecnologia moderna. Sua vida nômade e o domínio profundo das águas fazem deles um dos povos mais fascinantes do Sudeste Asiático. Número 4. Manila, capital das Filipinas, é uma metrópole moderna e multifacetada, onde passado e presente convivem em meio a contrastes marcantes. A cidade reúne arranha-céus imponentes, bairros históricos, mercados sempre movimentados e uma cena cultural expressiva, com museus, teatros, galerias de arte e uma vida noturna intensa e cheia de energia. O trânsito é desorganizado e frequentemente apontado como um dos piores do planeta. Nos horários de maior movimento, as principais avenidas praticamente param, transformando-se em longas filas de veículos, enquanto o som constante das buzinas domina o ambiente. Mesmo assim, esse cenário caótico já faz parte da identidade local. O transporte mais tradicional é o jeepney, antigos veículos militares utilizados na Segunda Guerra Mundial que foram adaptados para o transporte de passageiros. Pintados com cores vibrantes, adornados com luzes e desenhos chamativos, tornaram-se símbolo nacional e o meio de locomoção mais comum dentro da capital. Manila também representa ambição e modernização. O país conta com alguns dos maiores centros comerciais do mundo, e o SM Mall of Asia, localizado à beira da Baía, é o mais conhecido. Com mais de 400 mil metros quadrados de área, reúne lojas sofisticadas, cinemas, aquário, arena para eventos e até uma roda gigante de frente para o mar. É a imagem do crescimento urbano que o país busca consolidar. Porém, por trás das vitrines iluminadas e da aparência moderna, Manila também enfrenta desafios profundos. Está entre as cidades mais densamente povoadas do mundo, com regiões que ultrapassam 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso equivale a mais de 200 pessoas ocupando diariamente o espaço de um campo de futebol. Essa concentração populacional extrema gera sérios problemas sociais, incluindo moradias inadequadas, dificuldades no saneamento e grandes obstáculos na mobilidade urbana. No fim das contas, Manila é uma cidade vibrante, intensa e imprevisível, um reflexo claro do próprio país, diverso, dinâmico e repleto de contrastes. Número 5. Com um custo de vida acessível e uma moeda enfraquecida frente ao dólar, as Filipinas passaram a atrair cada vez mais nômades digitais, mochileiros e viajantes em busca de diversão e novas experiências. Cidades como Manila, Cebu City e Boracay oferecem uma vida noturna intensa e variada, com bares, casas noturnas, cassinos e restaurantes que funcionam até altas horas. De festas à beira-mar a apresentações de música ao vivo,
as noites filipinas estão sempre movimentadas. Entretanto, existe também um lado mais controverso dessa vida noturna. Bares com acompanhantes e casas temáticas chamam a atenção de turistas em busca de entretenimento adulto, além das conhecidas massagens com final feliz. É comum encontrar pessoas oferecendo massagens em áreas turísticas, e algumas podem inclusive acompanhar clientes durante a noite. Embora o valor inicial possa girar em torno de $30, há espaço para negociação, podendo cair para cerca de $10. Também existem opções mais baratas, por aproximadamente $5, embora a qualidade possa variar bastante. Apesar de as Filipinas não terem a mesma fama nesse setor que países como Tailândia ou Vietnã, comparações são frequentes, e há quem afirme que a experiência filipina pode até superar a de outros destinos. Esse segmento da diversão noturna funciona como um segredo conhecido, muitas vezes tolerado pelas autoridades e incorporado à economia informal, garantindo renda para milhares de pessoas. Ainda assim, limitar as Filipinas apenas a esse aspecto seria reducionista. A vida noturna do país é, sobretudo, uma expressão da alegria do povo filipino, um povo que canta, dança e mantém o sorriso mesmo diante das dificuldades. O karaokê, por exemplo, é quase uma paixão nacional. Número 6. Com mais de 115 milhões de habitantes, as Filipinas figuram entre as nações mais populosas da Ásia, e também entre as mais diversas do ponto de vista cultural. O país é um verdadeiro mosaico de povos, reunindo mais de 175 grupos étnicos distintos, cada um com costumes próprios, vestimentas tradicionais, dialetos e práticas culturais específicas. A maior parte da população é formada por filipinos austronésios, descendentes dos primeiros habitantes que chegaram há milhares de anos, vindos do sul da China e de Taiwan. Ao longo dos séculos, porém, influências espanholas, chinesas, árabes e americanas se misturaram à base original, dando origem a uma sociedade singular, que combina características orientais e ocidentais. Essa miscigenação é tão evidente que, ao caminhar por Manila, é possível encontrar traços que lembram asiáticos, latinos e europeus. Todos parte da identidade filipina. A variedade linguística também expressa essa riqueza cultural. Embora o filipino seja o idioma oficial, mais de 160 dialetos são falados em diferentes regiões do país. O inglês, por sua vez, é amplamente utilizado. Cerca de 52 milhões de pessoas dominam o idioma, tornando as Filipinas uma das maiores nações de língua inglesa do mundo. A religião é outro elemento marcante na identidade nacional. Ao contrário de muitos países asiáticos onde o budismo ou o islamismo predominam, as Filipinas têm maioria católica, reflexo de mais de 3 séculos de colonização espanhola. Aproximadamente 80% da população segue o catolicismo romano, e a fé está presente no cotidiano, nas celebrações populares e até nos nomes de cidades e famílias. Mesmo com tamanha diversidade, o que mais caracteriza o povo filipino é a hospitalidade e o espírito alegre. São conhecidos por receber visitantes com simpatia, música e boa comida. É uma população que valoriza a convivência e encontra motivos para celebrar a vida, transformando cada encontro em um momento de troca cultural e afeto. Número 7. Muito antes da chegada dos europeus, as ilhas que hoje compõem as Filipinas já eram ocupadas por diferentes povos indígenas, como os Aetas, Igorotes e Moros, cada um com suas próprias tradições, línguas e sistemas de organização social. Em 1521, o navegador português Fernando de Magalhães desembarcou no arquipélago e reivindicou o território para a Espanha, registrando o primeiro contato oficial entre europeus e os habitantes locais. No entanto, a colonização espanhola só teve início efetivo em 1565, com a chegada de Miguel López de Legazpi, responsável por fundar o primeiro assentamento permanente. Foi nesse contexto que o arquipélago passou a se chamar Filipinas, em homenagem ao rei Filipe II de Espanha. Por mais de 3 séculos, o território permaneceu sob domínio espanhol, integrado ao Império da Espanha no Pacífico. Esse longo período deixou marcas profundas, entre elas a introdução e consolidação do cristianismo. Após a Guerra Hispano-Americana, em 1898, as Filipinas foram transferidas para os Estados Unidos por meio do Tratado de Paris.
Iniciou-se, então, uma nova fase de transição, marcada pela luta dos filipinos contra a ocupação americana em busca de independência. Esse conflito ficou conhecido como Guerra Filipino-Americana, ocorrendo entre 1899 e 1902. Apesar da forte resistência, o país acabou se tornando colônia norte-americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o arquipélago foi ocupado pelo Japão por um período limitado. O domínio japonês terminou com a ação conjunta das forças filipinas e dos Estados Unidos. Somente em 1946, as Filipinas conquistaram oficialmente sua independência. Desde então, o país atravessou diversas fases de mudanças e desafios, incluindo períodos de ditadura, instabilidade política e etapas de crescimento econômico. Número 8. Se existe algo que representa a essência das Filipinas, é a habilidade do seu povo de transformar qualquer ocasião em festa. O país é um espetáculo de cores, ritmos e devoção, onde cada ilha preserva suas próprias celebrações e rituais, todos marcados por uma energia vibrante e contagiante. Um dos eventos mais conhecidos é o Sinulog, realizado todos os anos na cidade de Cebu City. Trata-se de uma festividade religiosa dedicada ao Santo Ninho, que reúne multidões em procissões, danças e apresentações culturais. Já o Mascara Festival, conhecido como Festival das Máscaras, surgiu como forma de elevar o ânimo da população após uma crise econômica e uma tragédia marítima que impactaram o país. Hoje, é considerado um dos festivais mais impressionantes da Ásia. As ruas ganham vida com luzes, música e fantasias elaboradas. As máscaras coloridas, com sorrisos marcantes, simbolizam a força do povo filipino, a capacidade de manter a alegria mesmo diante das dificuldades. É uma celebração da esperança e da resistência. Outras festas de destaque incluem o Atiatihan, em Aklan, o Panagbenga, em Baguio, além do próprio Mascara, em Bacolod, cada um com suas tradições específicas, danças características e manifestações culturais próprias. A dança ocupa um papel central na cultura filipina. O Chinikling é talvez o mais conhecido. Nessa dança tradicional, dois participantes saltam com agilidade entre varas de bambu que se abrem e fecham ritmicamente. A coreografia teria sido inspirada nos movimentos do pássaro Chinikling ao escapar de armadilhas. A precisão e o ritmo exigidos tornam essa dança um símbolo de leveza e superação. Outra apresentação marcante é o Pandango sa Ilaw, em que os dançarinos equilibram recipientes com velas acesas sobre a cabeça e nas mãos, movendo-se em perfeita harmonia com a música. Cada gesto é calculado, cada movimento precisa ser suave, mantendo a chama acesa, representação da fé e da força interior que não se apaga mesmo em tempos difíceis. Além dessas, existem outras danças igualmente expressivas, como o Sinkil, tradicional do povo Maranao e inspirado em antigas narrativas reais, e o Maglalatik, uma dança de caráter guerreiro em que os participantes batem cascas de coco presas ao corpo, criando uma coreografia intensa e cheia de vigor. Número 9. Visitar as Filipinas é como entrar em outro mundo. Cada ilha parece ter sido esculpida com um propósito diferente, umas para deslumbrar, outras para emocionar e algumas para desafiar até os viajantes mais experientes. Um dos lugares mais deslumbrantes é a ilha de Palawan, considerada por muitos o coração natural das Filipinas, famosa por suas praias de areias brancas, águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego. Lá está o Parque Nacional de El Nido, onde é possível fazer passeios de barco entre lagoas secretas e ilhas desabitadas. Na mesma região, o Parque Nacional de Coron guarda um dos maiores cemitérios subaquáticos do mundo, os naufrágios da Segunda Guerra Mundial, hoje cobertos por corais e repletos de vida marinha. Mas o maior tesouro natural de Palawan é o rio subterrâneo de Puerto Princesa, eleito uma das 7 novas maravilhas da natureza. Com mais de 8 quilômetros navegáveis sob uma montanha de pedra calcária, o rio passa por galerias gigantes e formações rochosas que brilham sob a luz das lanternas, uma experiência que parece saída de um conto de fantasia. Outro destino que encanta é a ilha de Boracay, um dos cartões postais mais famosos do país, conhecida por suas praias deslumbrantes, vida noturna animada e esportes aquáticos emocionantes. A Praia Branca é o cartão postal da ilha,
com areias finas e brancas e águas azul turquesa perfeitas para nadar e relaxar. Já no coração da ilha de Luzon, encontra-se um verdadeiro tesouro cultural e agrícola: os terraços de arroz de Banaue, muitas vezes chamados de a oitava maravilha do mundo. Construídos há mais de 2.000 anos pelos ancestrais Ifugal, esses terraços esculpidos nas montanhas representam um símbolo de sustentabilidade e engenhosidade indígena. Até os dias de hoje, as famílias locais cultivam arroz nesses campos, preservando técnicas ancestrais de plantio e mantendo viva essa tradição milenar. Outra paisagem impressionante são as Chocolate Hills, um fenômeno geológico exclusivo da ilha de Bohol, com mais de 1.200 colinas de forma cônica, espalhadas por uma área de 50 km². Durante a estação seca, as colinas adquirem uma tonalidade marrom que lembra o chocolate, originando o nome dessa atração surreal. Além disso, Bohol abriga o Santuário dos Tarsiers, pequenos primatas de olhos enormes, endêmicos da ilha e considerados um dos menores primatas do mundo. Para quem busca um mergulho na história colonial das Filipinas, a cidade histórica de Vigan é um destino imperdível. Declarada Patrimônio Mundial da Unesco, essa cidade localizada na província de Ilocos Sur é uma das cidades mais bem preservadas das heranças espanholas na Ásia. Suas ruas de paralelepípedos, casarões coloniais e charretes transportam os visitantes diretamente para o passado. Além de sua arquitetura histórica, Vigan se destaca pelo artesanato tradicional, especialmente na confecção de jarros de barro chamados burnei, e por sua culinária única. As Filipinas são assim, uma combinação perfeita entre beleza natural, memória histórica e espiritualidade tropical. Número 10. A gastronomia das Filipinas é resultado de uma combinação singular de influências indígenas, asiáticas, espanholas e americanas, criando uma diversidade marcante de sabores, aromas e preparos. O arroz está presente em praticamente todas as refeições, do início ao fim do dia. Mas o grande símbolo nacional é o adobo, um prato tradicional preparado com carne de porco ou frango marinada em vinagre, molho de soja, alho e folhas de louro, cozida lentamente até atingir uma textura macia e levemente caramelizada. O sabor mistura acidez e salinidade em equilíbrio, tornando-se uma verdadeira identidade culinária do país. Outro prato bastante apreciado é o sinigang, uma sopa de sabor agridoce feita com tamarindo, vegetais e carne ou peixe, conhecida pelo contraste marcante entre o azedo e o salgado. Já o pancit, influenciado pela culinária chinesa, consiste em macarrão salteado com legumes e frango, presença garantida em festas e celebrações, pois, segundo a tradição, comer pancit está associado à longevidade. E não existe grande comemoração filipina sem o lechon, o porco assado inteiro, com pele crocante e dourada. Ele simboliza abundância e união, sendo o destaque em casamentos, aniversários e festividades religiosas. Servir e cortar o primeiro pedaço é considerado um gesto de respeito e honra. Entre todos os pratos, porém, há um que desperta curiosidade e até certo receio em quem visita o país: o balut. Trata-se de um ovo de pato fertilizado e cozido quando o embrião já está parcialmente desenvolvido. Para muitos estrangeiros pode parecer desafiador, mas para os filipinos é uma iguaria popular, nutritiva e bastante consumida como lanche. Geralmente vendido nas ruas, principalmente à noite, costuma ser servido com sal e vinagre. Em resumo, as Filipinas, com suas ilhas paradisíacas, tradições antigas e contrastes marcantes, figuram entre os países mais intrigantes do mundo. É um arquipélago onde paisagens exuberantes convivem com a dura realidade urbana, onde o sorriso persiste mesmo entre túmulos e onde o oceano representa ao mesmo tempo moradia e fonte de sustento. Seja para quem busca aventura, tranquilidade ou noites movimentadas, o país sempre reserva algo singular para cada perfil de viajante. Este vídeo termina aqui, e agora queremos saber: o que mais despertou a sua curiosidade? Obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.